E aí, está estudando para o concurso da Prefeitura de João Alfredo, precisa de ajuda em português, então vamos resolver questões. Essa questão aqui, ela se baseia nesse trechinho. Então vamos ler o trechinho. O moço do 21 pensou que poderia usar essa outra tática para se aproximar do zelador e, dessa forma, ficar mais perto do verdadeiro motivo de suas constantes preocupações. Inventou que a descarga de seu apartamento não estava funcionando direito. Isso não é problema do condomínio. Você tem telefone. Chama o encanador. Limitou-se a dizer o seco e definitivamente azedo zelador. Então vamos lá. A gente tem aqui algumas afirmações para julgar. E a primeira, ele fala sobre o seguinte. No fragmento do texto, os verbos pensou, poderia e aproximar-se estão conjugados no tempo pretérito perfeito do modo indicativo, futuro do presente do modo indicativo e forma nominal infinitiva, respectivamente. Então vamos fazer o julgamento desses verbos. Pensou. Quando eu digo pensou, que tempo verbal eu tenho? Ele me diz que eu estou aqui falando do pretérito perfeito, do modo indicativo. Tá? Então, é interessante que a gente primeiro fale do modo, para depois ver o tempo. Modo. O modo indicativo, ele indica uma certeza. Não há uma sensação de dúvida em relação ao verbo. Então, quando eu digo pensou, isso não me dá uma ideia de dúvida. Então, de fato, é o modo indicativo. Eu poderia dizer, ele pensou. Ele pensou. Então, essa construção aqui, quando eu digo ele pensou, eu estou afirmando alguma coisa. Modo indicativo. Ele me diz que está no pretérito perfeito. Então, vamos com calma. A palavra pretérito quer dizer passado. Coloque isso no seu vocabulário. Lembra daquela expressão, estou passado. Mas também existe a expressão estou pretérito, que quer dizer a mesma coisa, estou pretérito, estou passado. Então guarda na memória, passado e pretérito é a mesma coisa. Só que ele fala que é o pretérito perfeito. O tempo verbal do pretérito perfeito, ele me dá uma ideia de uma ação que acabou, que aconteceu e ponto. Então quando eu digo ele pensou, é pretérito perfeito. Porque a ação aconteceu, ficou para trás. Então, no momento aqui que eu estou falando, ele pensou, quem ouve entende que a ação aconteceu e ficou no passado, e ponto. Então, pensou e está sim no pretérito perfeito. Aí continua. Estão sendo julgados no pretérito perfeito modo indicativo o futuro do presente do modo indicativo. Ele está dizendo que poderia estar no futuro do presente do modo indicativo. Então vamos lá. Modo indicativo me dá a ideia de certeza. Só que quando eu digo poderia, parece uma questão de dúvida, não parece? Quando a gente está estudando os tempos verbais, é interessante saber os finaizinhos. Existe uma tabela que você deve consultar, deve memorizar, que vai ajudar muito. O finalzinho ria, embora eu tenha uma ideia de dúvida, talvez eu poderia fazer alguma coisa, não está classificado dentro do modo subjuntivo, que é aquele modo que me dá a ideia de possibilidade, de hipótese, de incerteza. Por quê? Dentro do indicativo, eu tenho um tempo verbal que se chama futuro do pretérito, que é quando você tem o finalzinho ria. O que é o futuro do pretérito? É quando você tem aí um futuro que era esperado lá no passado, caso um outro fato acontecesse. Então, meio que há uma condição. Eu poderia estudar se ela pagasse a faculdade. Então, esse ria é típico de um tempo verbal chamado futuro do pretérito. E aqui ele me diz que é do futuro do presente. É pretérito, o que já deixa a minha afirmação incorreta. Mas vamos seguir. Ele me diz que aproximar está na forma nominal infinitiva, respectivamente. Tá? Na forma nominal infinitivo? Sim. O infinitivo é uma forma nominal do verbo. Infinitivo é quando o verbo, eu digo que o verbo não está conjugado, está na sua forma básica. Então, dançar, cantar, aproximar. Então, está no modo nominal, na forma nominal do infinitivo.
mas essa questão, como a gente viu, há um erro. Então, a 1 eu vou dizer que está falsa. Vamos analisar a 2. No fragmento do texto, o moço do 21 pensou que poderia usar outra tática. É correto afirmar que há apenas um sujeito. Logo, ele é classificado sintaticamente de simples. Quando eu digo, o moço do 21 pensou, pensou é o meu verbo. E aí eu pergunto ao verbo, quem pensou? O moço do 21. Qual é o núcleo desse meu sujeito? Moço. Então, se eu tenho apenas um núcleo no sujeito, eu chamo esse sujeito de simples. Então, a afirmativa 2 está correta. Vamos ver a afirmativa 3. No fragmento do texto, inventou que a descarga de seu apartamento não estava funcionando direito. É correto afirmar que o sujeito do verbo inventar é classificado sintaticamente como oculto ou implícito na desinência do verbo. O que é um sujeito oculto, gente? O sujeito oculto é quando ele não está explícito na frase, mas ainda assim você consegue dizer quem é o sujeito. Quando eu digo inventou que a descarga do seu apartamento, se a gente for conjugar o verbo, a gente consegue identificar. Vamos identificar o verbo, vamos conjugar o verbo inventar no passado. Eu inventei, tu inventastes, ele inventou. Então, eu consigo dizer que o sujeito de inventou seria ele, porém não está explícito na frase. Logo, eu tenho um sujeito oculto, também chamado de implícito. E eu consigo descobrir justamente pela desinência do verbo. A desinência é o finalzinho aqui, ó. Então, através desse finalzinho, eu consigo adivinhar que o meu sujeito é ele. Logo, não está explícito, sujeito oculto. Então, gente, a gente tem aqui o seguinte. O primeiro é falso, o segundo é falso e o terceiro é verdadeiro. Então, eu tenho duas afirmativas corretas. Letra D. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ajudar vocês. Muito obrigado.